Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaí Entrevista. E o Manaí Entrevista você já gosta, você já assiste, porque semanalmente a gente traz sempre um tema interessante ligado à obra que faz com que você conheça mais aquilo que acontece na Igreja Cristã Maranata ou ligado a um tema que seja do seu interesse, importante para você, para o seu dia a dia, para a sua vida profissional, pessoal, para a sua saúde, enfim. Nós temos vários conteúdos que são trazidos aqui no Manaí Entrevista. E eu vou sair dessa câmera e vou para essa câmera agora para você já saber quem são as nossas convidadas de hoje. Quem está comigo aqui são duas intérpretes de Libras que vão falar sobre um aspecto um pouco diferente, um pouco mais aprofundado, um pouco mais complexo até para o trabalho de Libras, que é a surdo-cegueira, assistência ao surdo-cego na Igreja Cristã Maranata. Eu cumprimento primeiro a nossa irmã Clara Marques Bodart. Clarinha, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, Tudo um bem, prazer. Que bom. E também a Priscila Lopes de Oliveira. Priscila, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Muito bem. A gente está aqui falando sobre surdo-cegueira. E surdo-cegueira, talvez você que está nos assistindo não tenha a dimensão de determinadas situações e barreiras, né, que têm que ser superadas, né, desafios que têm que ser superados na vida. Um deles é a condição de surdo-cego, né? Quer dizer, é normal que a gente tenha os sentidos, os nossos sentidos todos funcionando para que a gente perceba o mundo que está à nossa volta, para a gente ouvir. Você está nos ouvindo, você está nos vendo agora, né? Algumas pessoas estão apenas nos vendo porque nós temos interpretação em Libras exatamente para essas pessoas. E o surdo, que é um trabalho já que vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos na Igreja Cristã Maranata, o surdo ele tem uma informação, a comunicação dele é 100% visual. Ele não ouve, mas ele vê, e o trabalho de Libras faz com que esse surdo ele tenha a percepção, ele saiba o que está acontecendo, ele saiba o que está sendo dito, né? Ele saiba o que está acontecendo à sua volta, um trabalho muito importante. E quando a gente passa para a surdo-cegueira, a gente já está falando de uma comunicação com uma pessoa que não tem dois dos sentidos, talvez os mais importantes para a percepção do mundo ao seu redor. Nós já tivemos uma edição do Manaí Entrevista sobre esse tema, que foi uma edição que abordou a coisa de uma forma mais teórica, mais do planejamento do trabalho. E hoje a gente traz as duas irmãs aqui, irmãs nossas, para falar um pouquinho sobre a prática, o dia a dia da assistência ao surdo-cego na Igreja Cristã Maranata. E eu aproveito e faço uma pergunta para vocês, de maneira individual: há quanto tempo cada uma trabalha, está envolvida com o trabalho da assistência ao surdo-cego na Igreja Cristã Maranata? Então, eu praticamente, desde quando assim, eu conheci Raquel, então isso tem mais ou menos em torno de 5 a 6 anos, mais ou menos, que eu estou nesse trabalho com o surdo-cego. Com a Libras um pouquinho mais, mas com o surdo-cego uns 5, 6 anos, mais ou menos. Muito bem, Clarinha. Com a surdo-cegueira também com a experiência com a Raquel, já um pouco mais tempo, 10 anos. A Raquel, para você saber, é uma irmã nossa, foi minha ovelha, tive a oportunidade de pastoreá-la, e que ela adquiriu a surdo-cegueira já na idade adulta, como jovem, por conta de uma enfermidade. Foi como resultado, foi como sequela ou sequelas de uma enfermidade que ela teve, né, pela qual ela teve que passar, enfrentou, e ela se tornou surdo-cega, né? Então, é uma realidade, repito, que para muitos, a maioria das pessoas não conhece. Conhece às vezes um surdo, conhece alguém que é cego, mas não conhece. Eu sei que é difícil você até imaginar como é a percepção, vou repetir essa expressão que eu acabei de dizer, a percepção de mundo de alguém que é surdo-cego, alguém sem esses dois sentidos, né, que são necessários para que a gente possa sentir as coisas, perceber as coisas e aprender, inclusive. Muito bem. O trabalho de Libras é um trabalho consolidado na Igreja Cristã Maranata. Inclusive, graças a Deus, um trabalho que tem alcançado uma abrangência muito grande no que diz respeito à participação e agregação de irmãs e de irmãos
a esse trabalho. Só nas nossas transmissões via satélite, vocês duas sempre participam, assim como outro grupo de irmãs e de irmãos também, para a interpretação. E a gente percebe o interesse de muitas pessoas em aprender Libras. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o intérprete de Libras, ele consegue, com o conhecimento de Libras, da língua brasileira de sinais, ele consegue interagir com o surdo cego? Ele consegue prestar uma assistência a um surdo cego na igreja, por exemplo? Não de modo pleno, mas em parte porque o conhecimento em Libras já ajuda muito, mas dependendo também da configuração da surdo-cegueira e como que cada surdo-cego recebe essa forma de comunicação, há necessidade de adaptações ou não que o intérprete de Libras, só com conhecimento de Libras, ele não vai conseguir transmitir. Entendi. Até porque Libras é essencialmente visual. Sim. Né? É um trabalho essencialmente visual, e se a pessoa é surdo-cega, ele não consegue fazer essa percepção, ter essa percepção. Então, como é que, se o surdo-cego tem essa dificuldade, como é que então a gente consegue se comunicar com ele? Então, a comunicação feita com o surdo-cego, ela é feita por dois tipos de comunicação. Nós temos a comunicação tátil e a comunicação áptica. A comunicação tátil, ela é praticamente a Libras que a gente faz para o surdo, só que ela é adaptada na mão, porque é tato, né? Então, o surdo-cego, a mão dele vai estar na nossa e a gente vai fazer a tradução ali, a interpretação. E a áptica é quando a gente utiliza a parte das costas, do braço. Dependendo da nossa intimidade também com o surdo-cego, se a gente estiver sozinho, a gente pode utilizar aqui a parte tórax. Então, para quê? Para que a gente possa fazer um complemento daquilo que está sendo dito. E principalmente para trazer as questões das expressões. Porque quando nós estamos interpretando para o surdo, ele vê nossa expressão. Normalmente a gente faz a incorporação do pregador, né? Então o pastor está pregando, se ele está falando um tom mais alto, a gente está interpretando de uma forma que mostra que ele está trazendo aquilo ali com uma certa seriedade no que está sendo dito. Se é uma piada, a gente já traz de uma forma que é uma piada. Mas isso tudo pela nossa expressão corporal e expressão facial. Mas para o surdo-cego, como é que é feito isso? A gente faz isso através da Libras áptica, que é um outro tipo de Libras, que a gente utiliza para fazer essa complementação. Né, Clarinha? Sim, por isso que é importante ter dois profissionais, né, duas pessoas fazendo, porque a interpretação tátil, ela é só feita de forma na frente, e todos os movimentos feitos com o corpo e com a face para o surdo cego, ele não vai sentir, porque ele só está tocando as mãos do guia intérprete. E aí a importância de quem está atrás e vai fazer a comunicação áptica estar também atento à expressão do intérprete, que mesmo que o surdo-cego não veja, mas o intérprete vai se expressar naturalmente pela convivência com a comunidade surda, e que toda a expressão do intérprete de Libras e do locutor, que ele possa estar transmitindo aqui, e principalmente quando há dinâmica de troca de falas entre duas pessoas, por exemplo, o Senhor e também o nosso pastor Gedeuti, na escola bíblica dominical, duas pessoas que têm lugar de fala. Então, cada momento de fala, para Libras, para os surdos que têm visão, a gente faz trocas corporais, dizendo aqui é o lugar de fala de um, aqui é de outro. E como que faz um surdo cego, ele só tocando pela mão? A gente usa a comunicação áptica para complementar. E essas duas formas que a Priscila falou são comunicações que exigem toque. Existem também a comunicação que não precisa de toque, que é a Libras em campo reduzido, ou também surdos cegos que não usam Libras. Existem surdos cegos que não usam Libras, nós temos um também neste seminário, que a gente pode usar uma fala ampliada, ou surdos cegos que são cegos e que sabem Braille, podem tocar o Braille ou letras de forma de alto relevo. Então são várias formas de comunicação, dependendo que podem atender a diversos tipos de configuração de surdo-cegueira. Você falou que tem surdos cegos que estão no seminário, né? Tem pessoas que nós temos aqui, e a gente conversou um pouco antes e eu fiquei impressionado porque vocês me deram um número provável, uma projeção da quantidade de surdos cegos que nós temos hoje só na Igreja Cristã Maranata, né? Esse trabalho é um trabalho em âmbito nacional,
até porque Libras é língua brasileira de sinais, né? Então nós estamos falando para o público brasileiro, e vocês me passaram que nós temos aí em torno de 20 surdos, cegos dentro da igreja. É um número bastante expressivo. Sim. É um número expressivo, porque na comunidade surda a gente já tem um número bem mais expressivo, só que com surdos cegos a gente já aqui na região sudeste nós temos um certo número, só que para o Brasil, estendendo isso para o Brasil, nós temos muito mais irmãos que têm esse trabalho no norte, no nordeste, no sul do Brasil também, que nós temos assistência. Então, contabilizando bem, que já recebem diretamente a assistência, né, do grupo de assistência aos surdos e surdos cegos, cerca de 20 irmãos surdos cegos no Brasil. Que coisa, né? É um número bastante grande. Bom, considerando isso, qual é a frequência que vocês têm essa demanda num seminário pela presença de um surdo cego? Aqui no Manaim de Domingos Martins, nós temos semestralmente, nós temos semestralmente aqui a presença da nossa irmã Raquel, principalmente porque ela é da nossa região da Grande Vitória, mas também, por exemplo, hoje nós estamos recebendo um surdo cego de Belo Horizonte e outro surdo cego que não usa Libras, mas nosso trabalho é mais voltado para aqueles surdos cegos que usam Libras. Nós também apoiamos os surdos cegos que não usam Libras como também a Juliana, que usa também fala ampliada. Então, mas diretamente estamos trabalhando com surdos que usam Libras e semestralmente eles estão presentes no seminário, seja encontro de jovens, principiantes, primeiro período, semestralmente, no mínimo aqui no Manaim de Domingos Martins. Em agosto mesmo a Raquel já tá aí de novo. Já tá de novo aqui, Já tá né? aqui de novo. Que coisa. Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês, que é uma curiosidade até para os irmãos que estão nos assistindo. Para que uma pessoa seja considerada surdo-cega, ela tem que ter total perda da visão e da audição, ou existe algumas situações que podem ser que a pessoa é considerada surdo-cega mesmo não tendo total perda? A surdo-cegueira é uma deficiência única que ela é o resultado da soma das duas, da perda dos dois sentidos, em qualquer nível. Se você, qualquer nível, eu tenho pouca perda em um, muita perda em outro, qualquer configuração da junção dessas duas perdas configura surdo-cegueira. Ou seja, já descobri número de surdos cegos que eu não tinha nem ideia que existe, que podiam ser surdos cegos, mas descobri, principalmente na capacitação que fizemos. Descobrimos que surdos que usam óculos com um grau um pouco mais elevado, até conforme a lei 13.146 de 2015, se eles usam um grau, eles têm uma acuidade visual menor ou igual a 0,03 ou 0,5, eles usam um grau mais forte, eles já são considerados surdos cegos, eles são totalmente dependentes de óculos. Eles já são considerados surdos cegos. Já são considerados. E aí já são candidatos a esse tipo de assistência específica. Sim. E no primeiro caso, já não seria o contato, né? A interpretação tátil. Seria já a interpretação sem precisar de contato. Mas precisaria talvez de uma proximidade maior, de ter uma interpretação não expansiva, mas de um campo mais limitado. Então já começa as limitações por o início de condição de surdo-cegueira. Isso é muito interessante da gente saber. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês também. Eu já vi vários casos, eu acompanho esse trabalho há muito tempo, né? Mas às vezes os irmãos ficam curiosos para saber como é que o surdo-cego ele participa do dia a dia da igreja. Então, como é que ele ora na igreja? Como é que ele conduz, por exemplo, um louvor? Porque, graças a Deus, o Senhor tem nos dado a bênção de viver uma obra onde todos nós temos a oportunidade de alguma maneira, estarmos envolvidos na realização dessa obra, né? Nós não precisamos ir para a igreja apenas para assistir culto, nós podemos nos envolver, o Senhor tem nos dado essa oportunidade a todos, né? Então, o surdo cego também tem essa oportunidade, ele também pode. Como é que funciona isso no dia a dia da igreja? Então, normalmente, o surdo cego ele vai estar junto com o guia intérprete, porque como é feito com o surdo, quando ele levanta para glorificar, ou quando ele é usado na palavra ou no louvor, a gente faz a voz dele, né? Então, tem um intérprete que faz essa tradução.
essa tradução direta, que é traduzir o que ele está querendo dizer em Libras ali para o público-alvo que está assistindo, seja no culto, né, ou numa oficina, igual a irmã Raquel, ela ajuda a gente muito nas oficinas, porque dentro da oficina tem os módulos, tem o módulo da surdo-cegueira, de como trabalhar, como é que é feita a assistência. Então, levar a própria pessoa que tem o seu lugar de fala para trazer isso é muito importante. Então, ela tem esse trabalho na obra e como os outros também. Quando, no seminário mesmo, se eu não me engano, de Minas, que a gente foi, o seminário de Libras, o Aziz, que está aqui no seminário com a gente, né? Ele trouxe uma palavra, um ensino da palavra. Então foi feita ali essa tradução direta, né, da Libras depois para o português, e aqueles que não conseguiam compreender muito bem pôde entender e glorificar a Deus pelo entendimento que ele alcançou, porque foi passado aulas daquele seminário e no final ele trouxe uma mensagem para nós ali, intérpretes que estavam ali. Então assim, são surdos, cegos que são usados na presença do Senhor para além da evangelização, porque evangelizar é com eles mesmos, que eles falam, eles têm uma ousadia que a gente percebe, assim, que a gente fala, nós precisamos ter essa ousadia também, né? E eles falam, eles evangelizam e são extremamente usados assim na mão do Senhor. Glória a Jesus. Bom, dentre os papéis que nós exercemos, né, dentre aquilo que o Senhor Jesus nos conferiu, nos comissionou a fazer, né, como pregar o evangelho a toda criatura, está o discipulado, né, ou seja, é o ensino. A Escola Bíblica Dominical, por exemplo, é um marco do ensino na obra, mas os seminários também são. Quer dizer, o ensino ele é contínuo, ele faz parte da nossa experiência de servos, tanto ao aprendermos como ao ensinarmos. E o ensino, ele se dá a partir de referências, né? Quando você vai ensinar, necessariamente tem que haver um tipo de comunicação, e para que aconteça uma comunicação, a pessoa que está ouvindo, ele tem que ter um repertório, ele tem que ter referências para, a partir dessas referências, agregar as informações e o ensino que está sendo transmitido para eles. Quando a gente pensa na surdo-cegueira, a gente pensa na limitação de dois sentidos importantíssimos para gerar essas referências. Então, como é que funciona? Como é que quais os desafios para transmitir para um surdo cego um ensino da palavra, um ensino doutrinário, uma vez que você parte de uma realidade onde as referências são muito poucas, muito limitadas? Então, isso depende toda da configuração da surdo-cegueira. Vamos citar aqui nomes de 3 irmãos, a Raquel, o Aziz e o Gabriel, que é um surdo cego de São Paulo. Aziz de Belo Horizonte, Raquel daqui. Raquel e Aziz, eles adquiriram a surdo-cegueira, principalmente a Raquel. Ela adquiriu, já tinha memória visual, auditiva e visual, e o Aziz, ele já era surdo de nascença e adquiriu a cegueira. Então, a gente resgata os resquícios visuais, cores, já que ele não tem os auditivos, a gente resgata todos os resquícios auditivos e visuais. Trabalhamos essa memória, sabe, o mar vermelho, o mar vermelho, ou também o fio de escarlata. A gente vai falar de fio de escarlata, fio vermelho, ele já vai saber o que é. Mas quando a gente trata o Gabriel, que nasceu surdo cego, então não tem essa experiência, não tem essa memória, a gente trata uma experiência mais sinestésica. E assim também a nossa irmã Priscila, ela testemunhou também que como que também é contextualizada a palavra do Senhor para eles, a doutrina. A gente contextualiza, os irmãos contextualizam mostrando uma maquete, mostrando e levando ele a ter uma experiência tátil e sinestésica para saber como que aconteceu, onde que eram localizadas as 7 igrejas do Apocalipse, como deu a passagem do povo de Israel saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho. É uma experiência sinestésica por maquete. A nossa irmã Priscila, ela testemunhou isso num seminário. Foi um seminário assim, que me marcou muito, porque o pastor estava pregando sobre a Trindade, e aí eu fiquei observando, né? Primeira vez que eu tinha visto com surdos cego congênito, eu nunca tinha visto, só com a Raquel sempre comigo, então assim, ela já tem essas memórias, é tudo mais fácil, é praticamente um português sinalizado que a gente faz com ela, porque ela sabe português muito bem. Eu fiquei observando as irmãs trabalhando com o Gabriel, e aí a irmã pegou um ovo de brinquedo, e mostrou para ele fez o tato, ele fez ovo, isso, tá certo, ovo.
Então, aí eles perguntaram o que é o ovo. E aí ele explicou, ele falou, o ovo tem a gema, a clara e a casca. Aí ela, certo, assim é a Trindade, 3 em 1. É um ovo, mas tem 3 elementos. E o que nasce aqui dentro desse ovo? Ele fez o pintinho, exatamente, porque a Trindade gera vida. E eu fiquei olhando, eu falei, gente, agora eu sei o que é a Trindade, porque agora eu consegui aprender a falar. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi algo que me marcou demais. Aí depois trouxeram as maquetes, né, para explicar sobre os outros. Tava falando sobre Davi, sobre passar no rio, pegar o cesto, falou sobre Davi e Golias, e trouxeram todos, eu fiquei assim, admirada, e foi algo que me marcou muito, porque a gente tá aqui, junto com a Raquel, a gente já tem uma adaptação, porque cada surdo cego é diferente, a gente vai fazendo as adaptações, mas com ele, assim, foi uma coisa assim que me marcou, e de ver como que a palavra alcança a todos, independente da limitação que a pessoa tem, a palavra alcança a todos. E o Senhor nos dá essa sabedoria, porque eu tenho certeza que o Senhor deu essa sabedoria, esse discernimento para as irmãs, para trabalhar isso nele. Como é que eu vou conseguir explicar para um surdo cego o que é a Trindade? Uma coisa que pro que é ouvinte é meio difícil de entender, né? Como é que 3 em 1? Como é que eu tenho 3 deuses, mas é um? Como que isso acontece? Então, como eu vou fazer isso para explicar para um surdo cego que nunca viu, que nunca ouviu nada? Então, assim, o Senhor nos dá essa bênção de conseguir nos auxiliar, porque se não for pela graça também a gente não consegue nada. A Priscila acabou de contar uma experiência que ela teve, né, nesse contexto do surdo-cegueira, e eu queria ouvir de você agora, Clarinha, contar uma experiência que você teve nesse trabalho. Nesse trabalho eu já tive experiência de surdo-cego, testemunhando do que ele tinha vivido, que ele tinha sentido, né, que ele recebeu da palavra do Senhor, para outros surdos, evangelizando, e também de um surdo cego, o próprio Aziz, ele num seminário, ele testemunhando do que ele tinha vivido, e muitos surdos, eles se quebrantaram e pensaram, nossa, se ele surdo cego conseguiu a revelação, ouvir a voz de Deus, também ser batizado com o Espírito Santo, porque eu não posso também pedir para o Espírito Santo me visitar? Porque eu não posso pedir esse direito, já que ele conseguiu também, posso ser alvo desta bênção. E isso me edificou muito, porque o testemunho, a experiência que esses surdos cegos têm vivido, tem edificado não só a outros surdos, mas também os seus familiares e toda a igreja. Glória a Jesus. Muito bem. A gente glorifica o Senhor pelos resultados, pela operação do Espírito Santo, por aquilo que a gente percebe que é feito além da nossa capacidade, né? Que é o que nós vemos isso na obra de maneira cotidiana praticamente, né? Do Senhor agir além da nossa capacidade. A gente se percebe apenas vaso, né? E o que está agindo, a operação não é do vaso, mas é do que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo de Deus, que é a bênção do Senhor, e a gente glorifica o Senhor por isso. Mas também a gente parabeniza vocês aqui por esse trabalho, pelo esforço, isso a gente vê em todas vocês, no grupo, todos vocês. A maioria são mulheres, mas tem homens também que fazem esse trabalho. Então toda essa equipe de Libras está de parabéns pelo esforço, pelo envolvimento, pela entrega, né? Vou contar um segredo, vai começar o culto daqui a pouquinho no Manaim, elas estão desesperadas para ir para o culto porque tem surdo cego lá e que precisa ser assistido, né? Estão preocupadas com a hora e por isso também a gente precisa terminar logo. Mas eu glorifico ao Senhor e parabenizo pelo trabalho de vocês. E fica aqui o convite para sempre que vocês quiserem voltarem para a gente levar mais um papo sobre esse tema que é muito interessante, tá bom? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. A gente chega ao final, então, de mais uma edição do Manaim Entrevista, na expectativa de encontrar você de novo na próxima semana, com mais uma edição, mais um tema interessante, mais um assunto que vai ser algo que vai te trazer crescimento espiritual, crescimento pessoal, algo que, com certeza, o Senhor vai usar para trazer a bênção para a sua vida, tá bom? Então, assim, a gente encerra essa edição. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus.